Estou enrolando um pouquinho aqui enquanto o pessoal entra na sala, como eu comentei, mas vamos lá, porque a gente tem bastante conteúdo, tanto que hoje é o segundo treinamento, né? Todo mundo, muita gente aqui já recebeu uma cópia do primeiro, hoje é o segundo, mais tarde vocês vão receber a cópia desse segundo, como eu comentei. Mas deixa eu apresentar essas duas mulheres, que para mim, particularmente, são referências absolutas em Canadá no nosso mercado. Primeiro, Dona Sandra Passeto, que está aqui conosco hoje. Semana passada, no último treinamento, ela estava resfriada, coitada, não pôde estar aqui com a gente, mas seja super É, bem-vinda. Obrigado por estar aqui com a muito gente, tá bom, obrigada, Sandrinha? Obrigado mesmo, obrigada, querido, tá? obrigada pela oportunidade. Bom dia a todos, muito bem-vindos. Obrigado, Sandrinha. Muito bom ter você aqui conosco. E também a pessoa que conhece tanto de Canadá que para mim ela poderia ser quase trainee da polícia montada, na verdade, porque ela domina qualquer coisa que vocês precisarem, pergunta para ela que ela vai tirar as dúvidas de vocês, que é a dona Sheila Nassar, Relações Públicas da Air Canada, mas que conhece muito mais e vai trazer para a gente aqui uma aula. Meninas, verdade que Montanhas Rochosas, Aurora Boreal e usar os trens e voos da Air Canada são nada menos que extraordinários, Com certeza. Difícil dizer que não é, viu? Difícil. né? Bom dia a todos, bem-vindos. Que bom que estamos aqui juntos hoje. Aí você só me fala, André, a hora que a gente pode começar. Manda bala, a tela é toda de vocês. Pode colocar a apresentação. Por Deixa eu isso eu estou colocar aqui. admitindo mais gente aqui na sala. Combinado. Deixa eu colocar a tela inteira aqui. Compartilhar. Opa. Aqui. Aqui. Estão vendo a apresentação aí? Com o meu Perfeito, nome? está na tela. Então tá. Sim, Então, prazer, pessoal. Eu sou a Sheila Nassar, eu sou da Vibra. A Vibra, ela está há 25 anos no mercado de turismo. A gente era chamado de Vertebrata e mudamos a marca para ser um pouquinho mais do que a gente é hoje, que é uma consultoria em inteligência turística. A Vibra criou o Extraordinário Canadá e teve a adesão de muitos parceiros canadenses, principalmente da Air Canada, nosso maior parceiro, e a Global Turismo, que é um DMC do Canadá. Hoje a gente tem Ontário, Toronto, a província do Quebec, a região das Montanhas Laurentianas, do lado leste canadense, Tremblant, a Cruise Canada, que é a empresa de motorhomes do Canadá, a Via Rail Canada, a empresa de trens que conecta o Canadá todo, Rocky Mountaineer, o trem de luxo da costa oeste, e Jasper, que é o maior parque nacional de Alberta. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, né? Mas mais focando no lado oeste e nas experiências de aurora boreal e trens. Lembrando sempre, a gente vai abrir hoje falando que o dólar canadense é mais barato que o dólar americano e o europeu, né? E o euro, né? E o que isso faz em relação à viagem do passageiro? Obviamente fica mais barata. A gente tem um acordo de não ter bitributação entre os países, então vários operadores hoje conseguem pagar em dólar canadense direto no Canadá e repassar essa condição para os agentes de viagem no terrestre, então isso é muito interessante. Outra coisa que o Canadá tem de muito espetacular são a diversidade de experiências que o país oferece. Então, queria abrir com isso também, para a gente não esquecer que a gente vai falar de aurora boreal hoje, mas a gente tem ursos polares, temos 450 quilômetros, 450 mil quilômetros de parques nacionais. E isso interfere muito na viagem do passageiro de uma forma positiva, porque no deslocamento dele ele vai ter paisagens incríveis, tanto no leste quanto no oeste. São mais de 2 milhões de lagos, o que também contribui para essa paisagem incrível e impactante que o Canadá traz, né? A diversidade da população que faz a gente se sentir em casa e também que eles sejam muito abertos a nos receber. Uma coisa importante também são as 4 estações muito bem definidas. Muita gente pensa que o Canadá é frio, ponto. Acabei de voltar do Canadá com 14 pessoas brasileiras estavam comigo numa feira e não teve um único dia que a gente usou casaco. Então é bom vocês saberem, tava calor e à noite dava uma esfriadinha porque ainda estamos partindo de uma estação para outra, né? Então é muito interessante saber disso. É um país seguro, é um país diverso, é acolhedor e é focado em sustentabilidade. Isso faz parte da identidade do que é o Canadá no mundo. O país tem a segunda maior cidade francófona do mundo, a primeira é Paris, a segunda é Montreal, que fica num território maior que a França, que é o Quebec. Tem também a única cidade murada ao norte da América do Norte, que é Quebec Ville. É uma cidade murada, encantadora, que fica no Quebec também.
Os trens conectam todo o país, então é possível fazer viagens de curta distância, viagens de longa distância, e elas são muito diferentes entre si. No leste, a gente tem viagens de curta distância entre Ontário e Quebec, e tem uma viagem de longa distância no Atlântico Canadense, num trem que se chama The Ocean. O país é bilíngue, francês e inglês, mas ao entrar na Air Canada, que inclusive a gente vai ouvir falar mais da Air Canada aqui no final dessa apresentação com a Sandra, você vai ter no mínimo ali 4 línguas sendo faladas já a bordo do avião, além das 2 línguas oficiais. E isso é praxe no Canadá. Você tem muitas línguas sendo faladas em todos os lugares, inclusive o português, principalmente de Portugal, que tem uma grande colônia no país. Temos parques de diversão temáticos, muita gente pensa que não. O que eu vou fazer no Canadá com a minha família? A gente tem o Canada's Wonderland e o La Ronde, são parques temáticos da Six Flags e do Cedar Fairs, da turma do Snoopy, que ficam em Montreal e Toronto, respectivamente. Assim como temos diversos parques que são canadenses, são parques focados numa história e na comunidade do Canadá, né? Então, vou dar um exemplo depois sobre o Heritage Park em Calgary. Mas sim, temos muitos parques temáticos também. A gastronomia do país é múltipla, é super variada, de comida de rua aos restaurantes Michelin. E a gente tem uma região vinícola pertinho de Toronto, que é na Lake, e pertinho de Vancouver também, que é o Okanagan Valley. Tá? Começando então a entender o que é esse grande país, hoje a gente vai falar principalmente aqui desta região, que é entre a província de Alberta e British Columbia, que fica margeada aqui pelo Pacífico, né? A gente divide muito o Canadá entre costa leste, que é aqui o Atlântico canadense, com as 2 maiores províncias, o Quebec e o Ontário, e também o Pacífico, com as 2 grandes províncias que são divisadas pela cadeia de montanhas rochosas, né? Então, quando a gente fala do leste, a gente fala de um país completamente diferente do oeste, inclusive geograficamente. E hoje também a gente vai falar sobre o Yukon, esse território aqui enorme canadense, onde tem a cidade de Whitehorse, que se você traçando aqui a linha no mapa, você vai chegar na mesma altura de Anchorage, no Alasca. E também temos o território de Northwest Territories, onde a gente vai falar muito sobre Yellowknife hoje, onde tem a aurora boreal, assim como rapidamente vamos falar de Churchill em Manitoba, que fica aqui bem na pontinha da Hudson Bay, tá? Que é o caminho dos ursos polares na descida pelo Ártico. Então, é um país enorme, a gente vai falar hoje de uma parte dele e vocês já vão ver que é muita coisa. Então, vamos começar focando nos principais programas que vocês vão encontrar nos operadores, que vão ser programas de saídas garantidas, ou um FIT, ou um Fly and Drive, né, ou uma saída de motorhome. Eles na costa oeste, numa primeira viagem, vão passar principalmente por esses lugares que estão pontuados no mapa. Então, uma porta de entrada é Calgary. Calgary é uma cidade focada muito no estilo country de ser, né? Então, muita gente não sabe, mas é uma cidade onde é possível comprar aqueles chapéus de cowboy super bem elaborados, eles têm tradição nisso, assim como roupas em geral, tem um dos maiores rodeios do mundo e é porta de entrada dos parques nacionais que ficam aí nessa região das Montanhas Rochosas. Quando a gente olha essa cadeia de montanhas aqui, ó, que é essa parte cinza do mapa, vocês vão perceber que é realmente a divisa entre Alberta e British Columbia, né? Aqui a gente já está em British Columbia. Então, é uma região lindíssima, que a gente tem um impacto visual muito grande das montanhas. E temos 4 parques nacionais nesse entorno aqui. Aqui, começando a partir de Calgary, no Parque Nacional de Banff Lake Louise. Então, a gente chega em poucos quilômetros em Banff, que é o primeiro vilarejo do Parque Nacional de Banff. E depois em Lake Louise, em 40 minutos de estrada, mais ou menos. Normalmente se pega a estrada subindo depois para Jasper, que é o maior parque nacional da região. E essa estrada que a gente está vendo aqui, ó, ela é a Icefields Parkway, tá, pessoal? A estrada mais cênica do mundo, porque ela passa por 4 parques nacionais. O Parque Nacional de Banff, o Parque Nacional de Banff Lake Louise, né, que é onde ficam os 2 vilarejos de Banff e de Lake Louise, o Parque Nacional de Yoho, o de Kootenai, e aí a gente chega em Jasper, ou seja, a gente está cercado de montanhas rochosas e lagos
que são de água cristalina vindo dos glaciares e que dão é, aquela sensação de maravilha quando você olha, porque eles dão todo o espelhamento das luzes, né, que são lindíssimas também da região. Então é um impacto visual muito grande. E aí, ao sair dali dos parques nacionais, existem algumas possibilidades de roteiro, de trem, normalmente, se for o Rocky Mountaineer, se para em Kamloops, que é uma cidade que não tem tantas coisas para fazer. De carro e motorhome é possível passar por Kelowna. Kelowna é onde fica a região vinícola do lado oeste canadense, numa região toda que se chama Okanagan Valley, então é muito interessante para quem faz um fly and drive aí nessa região, ou para de ônibus. E aí a gente tem a segunda porta de entrada ou saída da região, que é a cidade de Vancouver, é uma das sedes da Copa do Mundo, margeada ali pelo Pacífico. Lembrando que Vancouver tem uma ilha logo em frente a ela, que se chama Vancouver Island, que é onde tem a cidade de Vitória, que tem um passeio muito conhecido aqui no Brasil, que se chama Butchart Gardens, que é um grande jardim com todos os tipos de flores do mundo, quase. Então é um lugar lindíssimo. Às vezes se faz bate e volta em Vitória, mas é uma cidade que vale a pena também ser conhecida, tá? Passei aqui rapidamente por um roteiro. Aí a gente vai andar em torno de 1.200, 1.300 quilômetros quando a gente fala dessas paradas que eu mencionei para vocês, mas tudo muito pertinho um do outro. A distância mais longe vai ser entre a Icefields Parkway, né? Entre Banff e Jasper. O resto é muito próximo. Quando a gente fala de chegar num parque nacional canadense, a gente fala de chegar em um lugar que é extremamente autêntico. Por que autêntico? Porque é praticamente intocado pelo ser humano. E naquilo que é tocado, ele é muito sustentável, né? Então, quando a gente chega principalmente em Jasper, que é o Parque Nacional que fica na ponta das Montanhas Rochosas, a gente chega em um lugar como esse. Então imagina que vocês pensaram primeiro que a gente está vendo um filme que não é de inverno só, né? E isso é muito interessante porque a gente tem um parque nacional a ser explorado em todas as estações, inclusive no inverno. É muito importante a gente lembrar que a gente está chegando num parque nacional que é maior que a Jamaica em relação a território. Então a gente está falando de um parque que tem inúmeras possibilidades de você ver, por exemplo, vida selvagem no início da manhã e no final da tarde, andando por ali, pelas estradas, comendo uma frutinha, que é assim que os ursos fazem, né? Nessa região. A gente tem cabras de montanha, a gente tem urso negro, urso pardo, desculpa, temos alce, então é uma região que tem muita vida selvagem, né? Esses lagos incríveis e lindíssimos, que são maiores que os lagos que existem em Banff Lake Louise, então você pode fazer até um cruzeiro por um lago como o Maligne Lake, né? Um lago enorme que é essa foto que a gente está vendo aí. E também é a maior reserva de céu escuro do mundo. O que que isso quer dizer? Quer dizer que existe um baixo impacto de luzes de cidade nessa região e é possível ver o céu como se você estivesse num planetário, na grande maioria dos dias do ano, né? E, inclusive, existe incidência de aurora boreal também. Então, a aurora boreal é um presente a mais que a gente ganha quando o céu estiver limpo e a incidência for alta, e a incidência é alta durante quase todo o ano, inclusive. Outra coisa interessante desse parque é a gente tem um passeio que é dado aos seus passageiros, normalmente em saídas garantidas, que é passar pelo campo de gelo Columbia Icefields e a geleira Athabasca.
O que que é esse passeio? Você vai até um glaciar infinito com um ônibus que ele tem só de roda mais ou menos 2 metros, para você ir por cima do glaciar e descer onde cai a água limpíssima de glaciar e poder tomar aquela água que é efetivamente a água mais pura do mundo. Então é um passeio interessante que está sempre dentro dos roteiros ali que os operadores oferecem. Aí temos uma diversidade de possibilidades de roteiro, né? Então a gente tem 2 trens que passam por essa região. O Rocky Mountaineer é um trem de luxo que a gente vai ver mais para frente e ele tem algumas possibilidades de roteiro. O Rocky só funciona de março até outubro, ou seja, só nos meses de verão, né? Nos meses a gente divide meio Canadá entre verão e inverno, então são os meses de verão, ou seja, primavera, verão e outono, né? Que o Rock circula. Já o The Canadian da Via Rail, que é um trem que tem cabines, ele circula o ano todo. Então a gente tem essas duas opções de roteiro aí, e aí depois eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, mas falando brevemente agora, o Rocky Mountaineer ele conecta Vancouver, Kamloops e Banff, né? E o The Canadian ele conecta Vancouver a Jasper e Jasper a Edmonton, né? Que é uma outra porta de entrada no Canadá e possibilidade de roteiro também. Aqui a gente pode fazer esse roteiro de carro, podemos fazer de motorhome, de ônibus e de trem. Então a gente tem uma série de possibilidades e nada é muito longe uma coisa da outra, então é interessante poder misturar várias experiências numa viagem só, mas também lembrando que às vezes me perguntam, mas quanto tempo é necessário uma viagem para a Costa Oeste, né? Eu diria que para você ter um pouquinho, só um pouquinho, ali, um pouquinho, uma pitelinha de sal dentro do teu de tempero ali na tua comida, você vai poder ficar pelo menos 8 dias ali. E aí, se você tiver pelo menos 15 dias, você consegue explorar mais. Então, 8 dias é para primeiro conhecer um pouquinho e 15 dias para explorar de verdade a região oeste, tá? Durante o ano todo, a gente tem várias experiências em Jasper. No verão, a gente tem os tours de motocicleta, que é uma coisa muito procurada pelo brasileiro, ou para ele dirigir, ou para levar de carona. E isso pode ser feito também com uma pessoa local que vai dirigindo a motocicleta. E é muito legal para ver a Columbia Icefields dessa forma. Tem rafting, que pode ser um rafting mais pesado para ser feito com pessoas que gostam mais de prática de esporte, assim como um que vão te levando numa parte bem mais tranquila do rio, e aí é o próprio guia que te leva, é um barco para quase 10 pessoas. Então tem os dois tipos. Então, uma outra coisa é, muita gente me pergunta, mas tem lugar para andar de bicicleta no Canadá? Tem muita gente hoje que vai viajar para a Itália, para a França, para fazer esses tours de bicicleta. Essa é uma região que tem muito tour de bicicleta de 4 a 7 dias, fazendo Icefields Parkway, então é possível também. Pesca também é possível, lembrando que no Canadá é complicado pescar em lugares que não são permitidos, então aqui em Jasper é permitido, né? Tem algumas requisições, mas é um dos passeios possíveis também. A Jasper Skytram te leva até o topo de uma montanha que se chama Whistler's Mountain, que não é a montanha de Whistler lá em Vancouver. Esse lugar te mostra exatamente onde as montanhas rochosas, de um lado é Alberta, do outro é British Columbia. Então, só por essa foto a gente já vê mais ou menos a vista que é possível, né? Aí tem passeios de canoa, tem os passeios para ver ursos, né? E tem os passeios, por exemplo, você pode jogar golfe e tem um urso ali no meio do caminho também. Espero que ninguém seja ruim o suficiente no golfe para dar uma bolada no urso, mas é algo que pode acontecer. Você estar num campo de golfe e um urso pardo está ali comendo, né? Os ursos estão muito próximos à vida humana, eles não gostam de humanos, então normalmente eles se afastam, né? Mas eles estão ali comendo as berries quando elas saem da primavera e chegam ao Parque Nacional. Então você vê muito urso enquanto você está se deslocando de um lugar para o outro no parque. Tem o cruzeiro, como eu falei, pelo Maligne Lake. E o Columbia Icefield, aqui a gente consegue ver o Ice Explorer, que é o ônibus que eu falei que tem 2 metros só de roda, né? E o Columbia Icefields também tem essa outra atração, que é um tipo de uma plataforma, né, a céu aberto, onde você pode sentir é, próximo de uma sensação de quem está escalando esse lugar.
As experiências anuais contemplam experiências com os povos originários da região, lembrando que no Canadá a gente tem muitos povos originários, que são os povos que viviam já no país, né, nas terras que hoje são o país. E essas experiências vão desde aprender coisas sobre a natureza até como fazer remédios com plantas locais, então tem muita coisa para se aprender por aí. A gente também tem uma experiência de ver o planetário de Jasper, que é do lado do Hotel Fairmont, e apreciar o céu estrelado, né, e a aurora boreal. Então isso acontece durante o ano todo. Tem tours gastronômicos também que podem te levar a lugares específicos em trilhas e ser feito ali uma refeição. Tours de helicóptero, tem o meio-dia de tours de trem, porque saindo de Jasper também tem um trem da Via Rail que leva até o Prince Rupert e Prince George, que são cidadezinhas próximas, onde você entra mesmo ali nas Montanhas Rochosas, né? E aí caminhadas, enfim, são uma série de oportunidades de aventuras suaves ao ar livre, não Uhum. são aventuras tão pesadas, tá? E nas aventuras de inverno, a gente É, inclui a minha carruagem de neve, trenós puxados por cachorro, caminhada no gelo no Maligne Lake, que é interessante porque você entra num canyon que está totalmente congelado, as fat bikes para quem gosta de pedalar, patinação no gelo, escalada no gelo, caminhada com raquete para neve. Aqui a gente tem uma coisa muito única de Jasper, que é um lago congelado, né? Então vocês podem ver que ele está cheio de bolhas aqui, né? O que são essas bolhas? Esse lago ele é muito quente por baixo. E aí eu vou fazer um parênteses aqui. Lembra que eu falei que tem uma região vinícola na costa oeste, que fica lá em Kelowna, a poucos quilômetros aí de Jasper? Inclusive essa região é desértica, uma região de deserto, é a única região onde tem um deserto no Canadá, né? E aí a gente está falando de um lago que embaixo ele é muito quente. Então ele solta essas bolhas lá de baixo e essas bolhas vão congelando à medida que chegam na superfície quando está no inverno. É uma das coisas únicas para serem vistas por lá, né? Para quem quer praticar o cross country ski, eu sou uma dessas pessoas. Eu sei que é um esporte pesado, mas é interessante saber que aí é possível praticar esse esporte. E aí também o downhill, né? Porque Jasper tem uma estação de esqui que se chama Marmot Basin, que é a mais alta dessa região, é a montanha mais alta dessa região. Não tem esqui em ski out, como o brasileiro gosta, assim como não tem em Banff. Banff tem 3 estações de esqui. Mas é uma estação que dá essa possibilidade dessas vistas incríveis e infinitas das Montanhas Rochosas. Bom, pessoal, o inverno, para quem tem medo, a gente está com algumas matérias no G1, inclusive falando sobre vários detalhes de todos esses roteiros que a gente está trazendo aqui, num especial que se chama Extraordinário Canadá. Se vocês entrarem no G1 e buscarem ali Extraordinário Canadá, vocês vão entrar no especial e vão começar a ver todo esse conteúdo que eu estou falando aqui para vocês. Mas hoje eu vou trazer também um trem luxuoso, né? Ele é focado no luxo, na experiência de luxo do viajante, tanto no equipamento quanto na gastronomia, que é o Rocky Mountaineer. Então vamos ver um pouquinho do que o passageiro pode ver num trem como esse.
O Rock Mountaineer, como eu falei para vocês, tem uma série de possibilidades de roteiros, né? Dá para fazer um roteiro entre trens, por exemplo, fazer o Rock Mountaineer e fazer a Via Rail. E eles são trens muito diferentes. O Rock, como eu falei, é um trem que funciona só durante os meses de verão, né? E ele não tem cabines a bordo, mas ele tem uma experiência gastronômica incrível e passa por lugares incríveis nas Montanhas Rochosas também, tá? Aqui a gente está vendo alguns dos roteiros, então a gente tem Vancouver, Kamloops, lembra que eu falei de Kamloops, que não tem muita coisa para fazer, é uma cidade pequena, mas como que funciona o Rock? Você dorme no hotel, de manhã você sai desse hotel, suas malas são levadas de ônibus até tua próxima parada, e você vai de trem durante o dia vendo as Montanhas Rochosas. Quando você chega em Kamloops, você sai do trem, dorme no hotel e depois você volta para o trem no dia seguinte. Suas malas seguem, por exemplo, para Lake Louise, depois para Banff, nesse roteiro específico, né? E aí depois existe um transporte de ônibus até Calgary, onde tem esses pontilhados, são transportes de ônibus, tá? Existe também a possibilidade de sair de Jasper e ir para Colômbia Britânica, em Quesnel, depois Whistler, depois Vancouver. Então tem uma série aí de roteiros possíveis dentro do que o Rocky Mountaineer oferece e também via Estados Unidos. Lembrando que quem vier dos Estados Unidos e for ao Canadá ou vice-versa, vai precisar do visto físico. A gente vai falar sobre vistos depois. No caso de trens, entrada de carro, motorhome, desde que a entrada não seja aérea, é preciso de vistos. Cruzeiros também, mas a gente vai falar sobre isso depois, tá? O Rocky Mountaineer, ele tem dois tipos de equipamento. Esse, que é o Gold Leaf, ou seja, ele é um vagão com andar duplo. No andar de baixo a gente tem um vagão restaurante, e aí as pessoas podem fazer suas refeições no vagão restaurante. E no andar de cima ele tem uma visão 180 graus panorâmica em cadeiras, né? Cadeiras super confortáveis de couro e tal. A refeição, neste caso do Gold Leaf, é servida aqui embaixo, né, no dining car. E as pessoas também têm a possibilidade de ficar fora, né, do vagão, que é uma coisa que a Via Rail não oferece, por exemplo. Então as pessoas conseguem ver também aqui da parte de fora um pouco da paisagem. É um serviço muito focado em gastronomia de alta qualidade. Os vagões são super novos e estão incluídos também nas refeições, as bebidas alcoólicas e não alcoólicas. A outra classe deste trem é o Silverleaf, que é apenas um andar de vagão. Você, na sua poltrona, tem já uma mesinha e você come a sua refeição na sua poltrona. Também é um vagão 180 graus para a visão geral das Montanhas Rochosas, mas ele não está em segundo nível, é um nível só de vagão. Então é isso aqui que vocês estão vendo, né? A experiência também é luxuosa, a diferença é que em lugares que você precisa ver mais de cima, você não vai ter essa possibilidade, mas é uma experiência tão incrível quanto. A gente também tem um outro trem, que é icônico do Canadá. Ele já é um trem completamente diferente do Rocky Mountaineer, porque ele é um equipamento um pouco mais antigo, mas é um equipamento que traz uma possibilidade enorme de cabines. E também tem uma cabine de luxo que se chama Prestige, muito disputada, porque a gente tem apenas 6 cabines por saída do trem. Este trem, diferente do Rocky, funciona o ano inteiro. De quem a gente está falando? Da Via Rail Canada, né? Então, qual é a rota que eu mostrei para vocês? Toronto até Vancouver. Quem compra essa rota inteira pode parar em Jasper, por exemplo, sair, fazer as Montanhas Rochosas, voltar, ter a mesma acomodação e ir até Vancouver ou vice-versa. Este trem também pode ser comprado em trechos, ok? Aquele outro trem que eu falei para vocês, que sai de Jasper e aí a pessoa dorme em Prince George durante a noite, né? E depois ela vai para Prince Rupert, ele é um trem diurno e menor que o The Canadian, também ofertado pela Via Rail. Esses trens aqui que são do leste, a gente vai falar em treinamentos específicos do leste, que são os trens que conectam as províncias de Ontário e Quebec, e também um trem com longa distância que tem cabines aqui em Halifax. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o Winnipeg Churchill e o The Canadian. O The Canadian, ele oferece 4 tipos de classe com leitos. Ele tem a classe econômica? Tem. Indicamos? Não. Por que não indicamos? Porque qualquer classe sleeper, ou seja,
qualquer classe que o passageiro compre um leito, ele vai ter direito às 3 refeições a bordo, vai ter direito a, durante o dia, snacks, cafés, chás e etc. E vai ter direito a passar em todos os vagões que o trem oferece, que embaixo dos vagões são vagões lounge e em cima são vagões panorâmicos. Então a gente indica que um passageiro que queira uma viagem mais econômica escolha um desses daqui, que são os amarelinhos, que são os leitos e que à noite eles ficam como se fosse uma cama beliche, né? E o mais barato do trem é esse em cima porque perde a janela durante a noite, tá? Isso aqui são abertos durante o dia, né? São uma cadeira de couro aberta um em frente ao outro e tem os banheiros aqui do lado de fora para uso coletivo do vagão. Este vagão também oferece as cabines duplas, que são cabines com toalete a bordo, ele tem pia também dentro da cabine e camas beliche. É possível tirar essa parede aqui e fazer 2 cabines duplas, que vão ficar uma cabine quádrupla com 2 assentos de vaso sanitário e 2 pias dentro. Ou uma cabine individual com assento sanitário e pia dentro, tá? Se vocês quiserem seguir a gente nas redes sociais, no Vibra VBRA.co, lá a gente tem um filminho que conta um pouquinho sobre todas essas cabines e vocês conseguem ver melhor. E o chuveiro neste vagão, ele é coletivo a todo o vagão. Então ele é um chuveiro como de academia, com área seca, grande por fora, e um chuveiro por dentro aqui de área molhada. Tem 2 concierges por vagão para limpar o chuveiro e quem mais toma banho somos nós latino-americanos. Então tem muita gente que não toma banho durante a viagem e tem muita gente que toma banho nos hotéis fora da viagem. Então nunca está lotado, tá? Não é necessário preocupação em relação a isso. Já as cabines Prestige, elas são cabines com camas queen, elas têm o banheiro, o chuveiro, tudo dentro da cabine, e aí a gente vai ver um pouquinho de como elas são agora nesse vídeo. Pessoal, lembrando só que o The Canadian também oferece cabines de acessibilidade, né? Obviamente a pessoa vai ter que ficar na cabine dela se ela está com uma cadeira de roda, porque o trem tem uma parte muito estreita para se locomover, mas eles oferecem também essas refeições dentro da cabine para pessoas que são PCD, tá? E outra coisa importante também dizer é que todo mundo come no vagão restaurante, que o trem pode chegar a ter 25 ou mais vagões durante o verão,
Você pode de repente estar 10 minutos andando dentro do trem e você ainda não chegou no final dele. Então é um verdadeiro cruzeiro terrestre, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Cruise Canada, né, que é a empresa de motorhomes do Canadá. E a Cruise Canada, ela tem uma série de possibilidades de roteiros também com motorhomes. Aqui eu coloquei um deles que sai de Vancouver, né? Você vê que você pode sair ou chegar em Vancouver no dia 1, saindo dia 1, ou chegando no dia 10 e 11. Então eles já te dão uma série de possibilidades de roteiro, ele pode ser feito do jeito que você quiser, mas ele passa, por exemplo, pelo Parque Nacional de Banff, passa por Jasper, passa aqui por outro parque provincial, né, que é o Wells Grey, ou seja, uma região muito bonita, né? E ele pode ser devolvido em Calgary ou retirado em Calgary, e a mesma coisa em Vancouver. Aqui ele também passa pelo Okanagan Lake Provincial Park. Lembra que eu falei que esta região é a região vinícola aqui do Canadá, que é uma região mais desértica? Muito interessante também, porque traz a diferença, né, entre você estar nas Rochosas e estar depois numa região mais desértica, tão próxima assim um do outro. É também a região onde os lagos são mais quentes, justamente por ser uma região mais desértica. Aqui a gente tem um outro roteiro que eu achei interessantíssimo para fazer de motorhome, que vai até o Kluane National Park, aqui em Haines Junction. Por que eu achei esse roteiro aqui interessante? Porque aqui é onde você pode ver uma alta incidência de aurora boreal. Então, se você está aqui, por exemplo, eu vou pegar o carro, né? Vou pegar o motorhome em Seattle ou em Vancouver, vou subindo, tem que ter um tempo, né? Porque eles estão dando aqui uma possibilidade de roteiro de 17 dias, mas vai passar por lugares incríveis do Canadá, né? Até chegar em Whitehorse, no Yukon, e principalmente em Kluane National Park, que é onde tem eu acho que é a maior concentração de glaciares que existe. E esses glaciares eles vão derretendo, né, durante o verão, e essa água toda vai descendo ali pro Pacífico e parte, inclusive, chega até a América do Sul. Então é um lugar incrível para fazer de motorhome, tá? Canada is a land of stunning landscapes and natural beauty, and for photographers, it's a dream destination. But capturing the beauty of Canada requires more than just a camera. You need the right tools and the right vehicle to get you there. That's where Cruise Canada comes in. For 35 years, they've been providing top-of-the-line RV rentals and sales to travelers across Canada. And as a photographer, I can tell you that there's no better way to see Canada than from the comfort of a Cruise Canada RV. With spacious living areas and comfortable beds and all the amenities you need, you'll have everything to make your trip one to remember. So if you're planning a trip to Canada and want to see all of the beauty this country has to offer, make sure to check out Cruise Canada RV Rentals and Sales and join me in celebrating their 35-year anniversary. Cruise Canada, where the journey is as beautiful as the destination. Então, vocês podem ver, né, a Cruise Canada aqui que é importante pontuar, eles têm motorhomes de 2, 8, 10 e 12 lugares, se eu não me engano, tem uma tela que eu posso depois abrir aqui para vocês. E não é necessário ter carteira de motorista especial, você consegue ir com a carteira brasileira e fazer os motorhomes, tá? Agora a gente vai entrar nas auroras boreais, né? Muita gente aqui está esperando para isso. Todas essas fotinhos aqui, esses ícones de foto, estão mostrando onde é possível ver a aurora boreal no Canadá, né? Tem alguns pontos de Ontário, alguns pontos do Quebec, mas a gente sempre pontua os que têm mais possibilidades de recepção turística, ou seja, os que estão prontos para receber os turistas para esse tipo de experiência. Então, a gente vai falar sobre Manitoba, né? Aqui a gente tem um trem da Via Rail que sai de Winnipeg e sobe até Manitoba, ou você pode ir de aéreo também. Manitoba aqui na pontinha, né, da Hudson's Bay, na cidade de Churchill, que tem mais ursos polares do que gente. Vamos falar sobre Yellowknife, né, na região do Northwest Territories, que tem 240 dias de aurora boreal por ano. E a região de Yukon, em Whitehorse, que fica na mesma linha ali de Anchorage, no Alasca, que a gente também tem quase durante todo o ano a possibilidade de ver a aurora boreal. Lembrando aqui que a gente está vendo aqui a Parque Nacional de Jasper, né, que está bem na divisa entre Alberta e British Columbia, e alguns outros pontos de Alberta e até Calgary. É possível ver a aurora boreal se o céu estiver limpo, tá? Então, quando eu falei de Winnipeg, Churchill é um lugar que tem mais ursos polares do que gente, é uma cidade pequenininha, e desta cidade você pode sair e ver os ursos polares no seu ambiente natural, na tundra.
Nessa mesma época em que existe a possibilidade de ver os ursos, existe a possibilidade de ver a aurora boreal também, que é outubro, novembro. Novembro já menos do que outubro para ver a aurora boreal e ursos, tá? Quem quiser ir nos meses de verão, não vai ver a aurora boreal, mas vai ver as baleias beluga e principalmente é possível até fazer caiaque com elas, porque elas ficam ali nadando na Baía de Hudson, porque é o ambiente natural delas. E os ursos polares eles vêm para cá porque eles vêm lá do norte, passam por aqui para entrar na Baía e poder comer as focas para depois eles voltarem para a hibernação. Então é um lugar incrível, de vida selvagem inóspita e com preparo para receber turistas. É muito interessante. Outro lugar incrível. Oi, gente, alguém. Então, lembrando que Manitoba, quais são as épocas mais fortes para ver a aurora boreal, né? Fevereiro e março. Nos outros meses tem incidência, mas é menor. Então você consegue ver melhor em outubro, se você vai ver os ursos polares, desculpa. Mas quem vai ver urso polar com aurora também pode ver em fevereiro e março, tá? Então concentre nessas datas se é para fazer as duas experiências em conjunto. Já para o Yukon, lembra quando eu falei de Yukon aqui, que é esse território aqui, ó, só passar aqui nesse território aqui do norte, né? Para chegar no Yukon é muito a porta de entrada normalmente é Vancouver, são 4 horas de voo, acho que de Vancouver. Então você pega o voo de Vancouver, vai para o Yukon. Também existe a possibilidade de sair de Calgary para Yukon ou ir para Yellowknife, né? Então você vê que é um triângulo aqui de possibilidade de roteiro, tá? No Yukon, vocês vejam que a possibilidade de ver a aurora é mais alta, né, até do que Manitoba. Lembrando que nos meses de verão é bem baixa a incidência, então aqui a gente está começando de gelo, né, em maio, começando aqui primavera, aí aqui a gente está começando o verão, então vem um de gelo muito grande, e aí tem uma incidência baixa, por quê? Porque a luz lá do céu é muito mais alta, porque é a luz de verão, né? E a segunda semana de agosto em diante aumenta, depois diminui na segunda semana de novembro, que é o Between Seasons, é quando começa o inverno aqui, né? Então, de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, a gente tem uma alta incidência, né? São as melhores épocas para ver. Já em Yellowknife, que é no Northwest Territories, a gente tem uma incidência praticamente igual à incidência do Yukon, só que com mais tempo de janela, ou seja, ao invés de ser maio, ela começa a cair na primeira semana de abril e aí ela sobe na segunda semana de agosto, né? E depois ela cai de novo em outubro. Então, essas tabelas, elas estão dentro de um site que se chama Destination Canada Aurora Viewing, mas elas também são possíveis de ver em vários lugares, né? Aqui vocês vão ficar com elas depois quando o André mandar, mas é a maior parte da incidência nesses lugares, vocês percebam que ela é um pouquinho diferente dos outros, né? Agora eu vou falar para vocês rapidamente sobre o DMC que leva esse pool, né, que está dentro desse pool. Esse DMC ele tem todos os tipos de roteiro. As operadoras da Brastor estão convidadas a se conectar com ele no Infotera e no Infotravel. E todos esses roteiros estão disponíveis e possíveis de serem feitos lá. Aqui eu queria deixar um convite para vocês, antes de passar a palavra para a Sandra, a seguirem com a gente na Venda de Canadá. Como o André falou, o Canadá é um destino estratégico para o trade. A Air Canada vende só através do trade. Então a gente depende do trade para vendas. A gente depende do agente de viagem que está ali na frente do consumidor dizer para ele que o Canadá existe, que ele pode viajar ao Canadá, fazer essa conta junto com o operador, lutar para essa primeira viagem do passageiro, porque numa primeira viagem vocês podem vender outras 9, outras 10. O Canadá é um destino que existem muitos países dentro dele mesmo. O que a gente viu hoje é muito pouco perto do que é preciso falar sobre o destino. E quando vocês lerem os roteiros que as operadoras têm, vocês vão ver que ele ainda vai trazer outros pontos de conexão ali que eu nem falei aqui, né? Porque é quase impossível falar do Canadá como um todo. Então fica um convite nosso, que somos especialistas em Canadá há 25 anos e que esperamos estar nos próximos 25 falando do país, para que a gente siga junto nessa jornada de trazer o destino ao Brasil e de levar o Brasil ao destino.
passar então a palavra à Sandra. Sandrinha, com você. Muito obrigada, Sheila. Bom dia a todos, muito bem-vindos, muito obrigada pela oportunidade. Eu costumo dizer que essa maravilha de país que é o Canadá, para mim, uma das maiores riquezas é o povo, porque como é um país aberto à imigração, recebe muito turistas, é formado de povos de todas as nações, recebe o turista e o imigrante muito bem. Então, além de toda a beleza natural da costa oeste, nós temos essa receptividade do povo canadense que é maravilhosa. Óbvio que a melhor opção de se chegar ao Canadá é através da Air Canada. Nós somos a única companhia aérea que voa direto Toronto e Montreal. Então, dos três principais hubs no Canadá, que são Toronto, Montreal e Vancouver, nós voamos para dois deles. Air Canada voa, os nossos voos são normalmente noturnos, né, chegando na primeira hora em Toronto ou Montreal, o que permite uma excelente conectividade com todas as cidades canadenses e Estados Unidos também. Nós vamos com o equipamento 787-900, que é um Boeing 787-900 Dreamliner, que ele tem 298 assentos, né, e é dividido em três cabines. A nossa frequência de voo. Temos voos diário para Toronto, Montreal 4 vezes por semana. O Montreal ele varia. No inverno canadense ele passa a ser diário, mas fora isso ele opera 4 vezes por semana. Essa frequência do voo de Toronto, ela atende também a rota São Paulo, Buenos Aires, São Paulo, o que é bem interessante pelo horário, isso somente saindo do Brasil, nós no trecho São Paulo, Não, não Buenos Aires, quero São sair Paulo, da não reunião. temos Eu quero que a mulher trecho fale. doméstico envolvido, porque é uma tarifa muito competitiva, muito barata. E a partir de outubro deste ano, nós vamos ter a rota Rio-Toronto. Então, já está no sistema, né? Isso aumenta aí a frequência de assentos. O Rio-Toronto vai voar de outubro até março. Então, sabemos que muitos passageiros, tanto do sul, por exemplo, Porto Alegre, Curitiba ou BH, preferem fazer a conexão no Rio, e é uma excelente oportunidade para vocês também venderem com tarifas bastante competitivas. Pode mudar, Sheila, por favor. Como eu disse, o nosso voo ele é dividido em três cabines, então a classe executiva, que é chamada, conhecida como Signature Class, ela é dividida, tem esse formato, né, de espinha de peixe, são 30 lugares, todos os assentos dão acesso ao corredor central, as poltronas são bastante confortáveis porque reclinam 180 graus, monitores individuais. Aqui o serviço de bordo é bastante diferenciado. O passageiro ele tem três opções de entrada: prato quente, chocolate, frutas, queijos e a galha fica aberta à noite toda. Então é bastante confortável. Os assentos não têm custo, né? E as classes de reserva são a Zulu, Charlie, Papa, Delta, Zulu, Delta, Charlie, Papa e Juliet. A Juliet é a mais cara e a Papa é a mais barata, ok? Sempre que vocês virem alguma tarifa no sistema, quando buscar a Papa, vocês vão ver que é uma tarifa promocional. Aqui o passageiro também recebe uma manta, cobertor, é bastante confortável, um travesseiro bem aconchegante. Ele tem aí um monitor de 19 polegadas. Nós temos mais de 600 horas de entretenimento, 300 horas de filme.
Então é uma cabine bastante confortável. Aqui no aeroporto de São Paulo, os passageiros eles têm acesso à sala VIP do Banco Safra, né? E além do serviço de concierge. Aqui o passageiro pode levar, gente, dois volumes de 32 quilos. O que é importante esclarecer? É, aceitamos dois volumes de 32 quilos para passageiros que fazem São Paulo, Canadá, São Paulo. Quando a viagem inicia com uma outra companhia aérea, que seja Latam, Gol, Azul, ou seja, de qualquer outro estado do Brasil, prevalece a franquia de bagagens da companhia aérea que está iniciando a viagem. Então, se iniciar a viagem com a Latam, com a Gol ou com a Azul, vai prevalecer a franquia de bagagens, que seja uma de 23, duas de 23, mas sempre subindo, ou seja, do Brasil para o Canadá, vai prevalecer a franquia de bagagem da doméstica, mas o retorno, como vem de Air Canada, volta com a Air Canada, prevalece a nossa franquia de bagagens. Agora sim, Sheila, obrigada. Nós temos a Premium Economy, né, que é dividido, ela fica entre a classe executiva e a classe econômica. Digo que sempre não é só um produto diferenciado, mas ela tem um serviço diferenciado também. Tem essa configuração de 232. Por que eu digo que é um produto e um serviço diferenciado? Aqui, o passageiro ele vai fazer o check-in e o despacho das malas pela classe executiva, ou seja, ele vai ter prioridade no embarque e no despacho das malas. É, monitores individuais touchscreen, apoio para os pés. Aqui a refeição ela é oferecida em louça, é o jantar da classe executiva e o café da manhã da classe econômica. As classes de reserva são Eco, Oscar e Alfa, sendo a Alfa mais econômica. Então vocês sabem que quando vocês conseguem já visualizar as tarifas com 11 meses para frente. Então, quanto mais antecedência você fizer a compra do seu bilhete, o passageiro fizer a compra do bilhete, você consegue ter acesso às tarifas mais baixas. O passageiro aqui recebe cobertor e travesseiro, e aqui é permitido dois volumes de 23 quilos, saindo de São Paulo para o Canadá, ok? Pode continuar, por favor. Aqui, ali na PY são 21 lugares, e na classe econômica nós temos 247 assentos divididos nessa configuração. 3, 3 e 3 são assentos ergonômicos, com monitores individuais também. Os passageiros aqui têm a opção, em todo voo, né? Hoje é muito comum as pessoas terem algum tipo de restrição alimentar. Lactose, glúten, kasher, sem sal, enfim, você pode solicitar esse serviço especial com até 24 horas ao embarque do seu passageiro, caso ele tenha alguma restrição alimentar. Isso pode ser solicitado pelo GDS. Como eu disse, são 300 horas de filmes, né? Os passageiros também na cabine econômica vão ter tomada para laptop, entrada para USB, o serviço de bordo oferece o jantar, a sobremesa, incluindo as bebidas alcoólicas nas pontas, mas caso você venha e emita, por exemplo, uma São Paulo, Vancouver, São Paulo, o trecho interno, o trecho doméstico, essa parte, essa rota, ela é sempre cobrada. Por isso é muito comum você ver os canadenses embarcando com algum sanduíche, alguma fruta, quando não querem fazer essa compra dentro da aeronave. Todos os assentos têm apoio para a cabeça, né? O que traz bastante conforto também no embarque, durante a viagem. E aqui o passageiro pode levar um volume de 23 quilos. Pode passar, querida. Os serviços terrestres da Air Canada. A Air Canada, ela tem tanto aqui em São Paulo como nos
em todos os aeroportos, que a Air Canada é uma empresa aérea global, ela tem um atendimento de concierge para passageiros de classe executiva, mas em todos os aeroportos um check-in dedicado para atendimento aos passageiros. Temos uma central de reservas que funciona 24 horas, que funciona de segunda a domingo, das 9 à meia-noite, atendimento em português. Além disso, temos um departamento que se chama Sales Support Transformation, que faz o atendimento aos passageiros, aos agentes de viagem que precisam tirar alguma dúvida ou através dos seus consolidadores e operadoras. Isso facilita muito, além de ter o apoio de todo o nosso departamento comercial. É, Como eu disse, em São Paulo utilizamos a sala VIP do Banco Safra, mas no Canadá nós temos o Maple Leaf Lounge, que é uma sala VIP, que aí tem acesso todos os passageiros da classe executiva da Air Canada, passageiros Golden e Platinum do da aliança, não Essa só do live, Aeroplan, mas da Star Alliance, né? Porque o passageiro ele pode pontuar as milhas, tanto voando com o Aeroplan, que é o programa de milhas da Air Canada, como com qualquer outro programa de milha das 28 companhias aéreas que fazem parte da Star Alliance. Ou seja, se o seu passageiro tiver um programa de milhas da TAP, United, Lufthansa, Swiss, ele pode pontuar as milhas. O importante é que essa informação ela seja inserida na reserva do passageiro antes do embarque, ok? Porque depois de iniciada a viagem não tem como pontuar, a menos que ele seja Aeroplan. Se ele for membro Aeroplan, ele tem até 6 meses após a viagem para poder computar. Muito importante, a reserva ela tem que estar, o nome do passageiro tem que estar preenchido na reserva exatamente como está preenchido no programa de milhas. Fora isso, nas cidades de Toronto e Vancouver, nós temos uma outra sala chamada Signature Suite, que a essa sim é dedicada apenas para os passageiros de classe executiva da Air Canada. Então é uma sala mais intimista, onde o passageiro ele vai poder desfrutar de um jantar com um cardápio de chefes renomados, ele vai poder tomar um drink, ler um livro, fazer uma reunião ou apenas relaxar. Então, passageiros de classe executiva, quando ele estiver voando ou passar em conexão dentro dessas cidades de Vancouver e Toronto, ele tem acesso à Signature Suite, ao invés da Maple Leaf Lounge, que também existe, claro, mas assim, é uma sala VIP mais, como eu disse, confortável e intimista. Ok, pode passar, por favor, Sheila. Como eu disse a vocês, a Air Canada também é uma excelente opção para passageiros que viajam aos Estados Unidos. É, a- Nós temos o contrato de operador, ele permite essa tarifa com desconto tanto para Canadá quanto Estados Unidos, e existe um acordo bilateral entre Canadá e Estados Unidos que permite que o passageiro que viaje aos Estados Unidos via Canadá, ele faça a imigração americana dentro do Canadá. Isso é um facilitador incrível, porque normalmente a passagem pela imigração ela é muito rápida, né? Sempre permite as tarifas aí um stopover gratuito ou em Toronto ou em Montreal. Como eu disse, como os nossos voos chegam na primeira hora, é possível fazer as melhores conexões tanto para o Canadá como para Estados Unidos. A bagagem ela é etiquetada e despachada direto para o destino final, ou seja, o passageiro sai do avião, se ele seguir em frente, ele vai sair da imigração canadense, mas antes disso vai ter uma indicação para a imigração americana. Então ele entra na imigração americana, passa pelo oficial e já vai direto para o gate. Ele vai retirar essa bagagem só no destino Estados Unidos. Nós atendemos 50 destinos dentro dos Estados Unidos. Então, se vocês pensarem em vender Canadá com Estados Unidos, por favor, pensem em consultar a Arcana. Nós temos excelentes tarifas, com
com muitas opções. Nova York, por exemplo, a Air Canada tem bons voos para Newark, para LaGuardia, São Francisco, Boston, Chicago, são 50 destinos dentro dos Estados Unidos, então é bastante interessante. Não tem de nos consultar, inclusive com a tarifa de operadora, tanto para Canadá quanto Estados Unidos, porque você consegue aí voar dois países, né? Permitindo esse stop free tanto em Toronto quanto em Montreal, ok? É óbvio que para você entrar no Canadá é necessário o visto, né? No caso do Brasil, está liberado o ETA, que é o Electronic Travel Authorization, e ele é válido para passageiros com passaporte brasileiro que tenha o visto americano válido ou viajado ao Canadá nos últimos 10 anos. Ele tem um custo aí de 7 dólares canadenses. Você pode solicitar ele de maneira online, né, dentro do link oficial, porque muitas vezes quando você coloca no Google ETA, vai vir lá, US$ 200, aí é o serviço de despachante, porque ele tem um custo de apenas 7 dólares canadenses, ele tem a validade de 5 anos ou a validade do passaporte, então, isso facilita bastante. E o que é mais interessante, ele é muito rápido. Você praticamente preenche os dados. A partir do momento que você deu o Enter, você recebe o e-mail com a confirmação do Electronic Travel Authorization. Ok? Isso é válido, esse visto ele é válido para entrada aérea no Canadá. A partir do momento da entrada aérea, você pode utilizar esse visto e aí sim fazer, por exemplo, você está em Toronto, vai visitar Niagara Falls, que é fronteira com a cidade de Buffalo, você pode fazer a travessia terrestre, né, para visitar Buffalo, ou, enfim, e poder retornar com o ETA. Caso o seu passageiro vá fazer um cruzeiro, por exemplo, que saia de Vancouver, que faça o Alasca, aí este visto não é válido. É necessário aquele visto conhecido como visto de visitante temporário, que tem validade de 10 anos, e a entrada pode ser tanto terrestre quanto aérea, quanto marítimo. Mais algum item para acrescentar, Sheila, no caso do visto? Não, acho que é isso. É só tomar cuidado com o link, né? Porque o visto realmente só custa 7 dólares canadenses. E quem vai fazer o visto físico, a gente tem os centros de aplicação de visto canadenses. E aí o despachante ele vai levar para esse centro de aplicação de visto, ou o passageiro pode ir direto no centro de aplicação de visto também fazer sua aplicação. Alguns passageiros vão requerer biometria para quem for fazer o visto físico, outros não, então depende do consulado. Acho que é isso, né, Sandra? É, o, Normalmente, atualmente, para tirar esse visto, o consulado está demorando em torno de 21 dias, foi a minha última consulta, né? E acredito que deva ter um custo de 185 a 200 dólares, mas tem essa validade do visto de 10 anos, que também é um tempo em dobro, né, com relação ao ETA. Mas o ETA é muito fácil, nós orientamos para que, quando você aplicar, por favor, ou o passageiro, peça para ele imprimir. Tivemos relatos de alguns passageiros que alguns oficiais em algumas fronteiras pediram para ver o ETA físico. É um visto, uma solicitação que fica no sistema, mas por ter tido provavelmente algum problema de sistema fora do ar ou por alguma necessidade o oficial solicitou, para garantia, para o passageiro não ter nenhum problema, é importante pedir para o passageiro emitir imprimir o ETA físico. Praticamente é isso. Aqui no Brasil nós temos acordo com a Gol, a Latam e a Azul, né? Sendo que a Gol e a Azul nós temos o Code Share, 4 dígitos. É, E acho que praticamente é isso. Caso vocês tenham alguma outra dúvida, por favor, entre em contato, ou façam as perguntas aqui, ou quando tiverem no momento da venda, podem enviar um e-mail,
para mim, para poder dar alguma orientação. É isso, né, Muito gente? bom, muito bom. A gente já tem algumas perguntas aqui, meninas. A gente pode seguir já? Ótimo, podemos? Vamos lá, eu vou pela ordem, tá? Para resgatar lá de Claro. trás, voltando à apresentação da Sheila. E vou começar aqui, chegaram no chat algumas questões a respeito de motorhome. Primeiro, falando que se a CNH brasileira é suficiente, já foi respondida aqui para alugar o motorhome, sim, né? O CNH, tranquilo. Até acho que tem uma equipe da Cruise Canada aqui ajudando a responder também, informando que não cobra motorista adicional. Mas acho que vale acrescentar também algumas características que sempre pintam quando a gente pensa em locação de motorhome para quem está acostumado com carro. Duas dicas que vale trazer dúvidas. Quanto a combustível, é um combustível específico? É fácil carregar nos postos? E dois, é fácil também retirar e entregar o motorhome? Essa logística é simples? É similar a uma locação de carro tradicional? Eu vou pedir pro Eduardo, que tá aí do Cruise America, do Cruise Canada, Cruise America, para ele responder. Ele tá aí no chat, ele tá ajudando a gente aqui e a gente também aprende com ele. Edu, você pode responder por aí? Se ele quiser abrir o microfone também e contar para a gente, fica à vontade, tá? Acho uma boa. Olá, pessoal, bom dia. Tô aqui sim. Obrigado, Sheila. Obrigado, André. Bom, diretamente respondendo, todos os motorhomes da Cruise Canada são a gasolina, tá? Então isso facilita também abastecimento durante a viagem. E a questão da retirada e devolução, ela é similar à locação de carro, tá? Com a diferença que as lojas não ficam nos aeroportos. Você tem aí uma distância entre 20 minutos a 1 hora, dos aeroportos, ou seja, precisa, sim, calcular esse tempo e essa logística até a loja. Tem o tempo de fazer a parte burocrática, né, de assinatura de papel, de seguro e tudo mais. E tem uma questão também da vistoria do motorhome, né? A gente sempre orienta o cliente também a verificar todos os itens que ele contrata, se foram entregues no momento e se o motorhome está de acordo com a expectativa dele, e aí ele aceita para sair. Legal, Eduardo, obrigado aí pelos esclarecimentos. A Adriana Okagawa está perguntando aqui, acho que voltando até a Sheila, mas falando quantos dias pelo menos para fazer o roteiro até Cluane, até o Parque Nacional. Se você for de motorhome, aqui a gente tem um roteiro até que a própria Cruise America colocou, são 17 dias. Se você for fazer esse roteiro, ele é um roteiro sugerido, né? Mas você pode aumentar ou diminuir. Diminuir acho difícil esses dias, acho que é um roteiro base mesmo para conseguir chegar lá. Se você for fazer por avião, por exemplo, e aí o Edu falou para mim, né, Edu, você me fala se eu estou errada, que em breve teremos um Cruise Canada para ser alugado lá em Yukon direto. Porque se a gente tiver isso, se a gente tiver um motorhome para ser alugado em White Horse é o início da Alaska Highway e é uma rodovia incrível que leva até o Kluane National Park e também até Dawson City, né, que é um dos lugares entre Whitehorse e Dawson City, tem um monte de coisa para fazer. Então, é possível fazer, de repente, Vancouver, né? Sai, vem, chega com a Air Canada Toronto, Montreal, vai para Vancouver, sobe de Vancouver, vai para lá para Whitehorse e o Kluane National Park, especificamente Haines Junction, está em torno de 2 horas de Whitehorse de carro. Então dá para explorar bem a Alaska Highway e também ir para Dawson City nesse caso. Edu, avisa pra gente, vai estar lá quando essa nova loja da Cruise America? Ou já está, da Cruise Canada, desculpa, que A são gente as está duas. nessa expectativa aí. Para esse verão ainda não vai ser possível, mas com certeza para o ano que vem vai estar disponível. E o importante já anunciar realmente isso, porque o ideal é fazer esse planejamento, a reserva do motorhome já com 1 ano de antecedência, porque a gente tem uma demanda muito grande na temporada de verão no Canadá. Então, inclusive, ainda não está no sistema, mas em breve vai entrar no sistema já para reserva, porque a gente tem um período aí de normalmente 12 a 13 meses de antecipação para poder fazer reserva já com a Cruza Canada. Legal. Mais uma pergunta de distância aqui, pessoal. A Maria Carol está perguntando qual a distância de Winnipeg a Churchill. Tá, Winnipeg Churchill, se você for de trem,
O trem vai levar 2 noites para chegar em Winnipeg, né? Então você vai dormir 2 noites no trem, né? Já se você for de avião, você chega em Winnipeg e vai subir lá para Churchill, vai ser em torno de 4, 5 horas de voo. Então o avião realmente é mais rápido. Esse trem que leva até Churchill, ele é um trem mais rústico, é o mesmo equipamento do The Canadian, mas é um trem mais rústico. Ele não foi feito para uma experiência turística tão refinada quanto é o The Canadian. E ele é um trem mais de aventura, porque você vai subir, na verdade, entre as comunidades dos povos originários, que você só tem o trem para chegar nelas, né? Não sei se vocês lembram também de um programa de televisão que tinha uma companhia aérea que descia no meio do gelo para levar coisas ali para as comunidades do norte. Isso acontecia ali em cima nos Northwest Territories. Então, o trem também é uma forma de levar alimentos, levar coisas, transporte. Então, é um trem diferente do The Canadian, que já é um trem especificamente para turismo. Mas é interessante também. Bacana. A Tiffany Souza está perguntando aqui, qual o melhor período do ano para fazer este tour em motorhome? A Tiffany Souza é da Abril Tour, olha só. Qual deles? Eu diria assim, o Edu ele pode responder melhor, mas assim, o motorhome, o ideal para você curtir mais o motorhome mesmo, acho que são os meses de verão, né? Verão, primavera e outono. No inverno eu entendo também que é possível, mas tem algumas limitações, porque você não pode usar a parte interna hidráulica do motorhome, né? Tem que usar o do camping, é isso, Edu? Isso, Sheila. Obrigado, exatamente. Melhor, os períodos de primavera e outono, eu diria que talvez sejam os melhores, porque você não pega toda aquela demanda muito alta do verão, que os preços realmente acabam sendo pela demanda, sobem demais. E outono e primavera você consegue aproveitar muito bem. Quando a gente fala de outono e primavera, pessoal, no hemisfério norte e especificamente no Canadá, a primavera é no finalzinho de março, né, dia 20 de março por ali, como é estabelecido a primavera, mas às vezes ela começa mesmo um pouquinho depois, porque é o período de degelo. Março, abril, maio e até junho, né, um pouquinho antes de julho, que começa a ficar super lotado os parques nacionais. E aí, entre agosto e setembro, melhor ir em setembro e outubro, porque agosto também ainda é muito cheio, né? Setembro também é cheio, né? Então, eu diria assim, que a melhor época, né, no outono seria na segunda semana de setembro até o final de outubro. Você concorda, Edu? É isso mesmo, porque inclusive a partir de final de outubro, os campings começam também a fechar. Você tem menos opções de camping e eles voltam a reabrir por volta de abril. Então os campings têm também esse período de fechamento. Muito bom, gente. Fechando o capítulo Motorhome, agora voltando aqui a atrações. Até a Cristina Gonçalves, da Linhas do Mundo, comentou aqui que ela fechou uma família semana passada para o Canadá, porque as crianças queriam ver os dinos em Drumheller. E eu queria até retomar isso, porque a gente sabe que é uma das demandas principais que a gente tem no mercado hoje é viagem com crianças, né? A gente falou isso na Costa Leste semana passada e acho que seria importante falar disso também na Costa Oeste. Sheila, Sandra. A gente viu aí que tem várias atrações, a questão de transporte é muito tranquilo para hoje levar a criançada, mas o que me chamou a atenção também foi até aquela parte que a Sheila mostrou da interação com os animais que estão ali soltos ao ar livre. É tranquilo isso, tanto a questão de estar com a criançada por perto, como essa interação, os lugares onde tem animais soltos. Conta um pouquinho mais disso que a gente achou fascinante. Eu vou começar falando de Calgary, né? Calgary tem um lugar que chama Heritage Park. É um parque que as pessoas se vestem como nos anos 20. As pessoas se vestem como nos anos 20. Tem um trem, tem uma Maria Fumaça dos anos 20. Você tem uma padaria dos anos 20, um parquinho de diversão dos anos 20, numa cidade como Calgary, que as pessoas acham que não tem nada para fazer. Então, começando por aí, né? Já nos parques nacionais, além de você ter toda essa experiência visual, que é muito bonita, se as crianças forem ainda na neve, elas vão poder curtir a neve, fazer, né, a patinação no gelo. Sempre tem vários tipos de atração dentro dos hotéis, até para criançada. Lembrando que o Canadá é um país feito de imigrantes jovens, né? Tem muitos casais jovens com crianças, então sempre tem tudo pensado para criança também.
Nos parques nacionais, as pessoas podem ir de carro, por exemplo, ou elas podem ir de tours regulares e elas vão ficar dentro do carro e vão ver os animais muito próximos do carro mesmo, assim. Então você vai ver um urso ali a 60, 70 metros de você, elas vão ver o urso comendo. Se tiver uma mãe com os filhotes, esses filhotes vão estar brincando na árvore. Eles vão poder ver ursos grizzly, né, que são aqueles ursos maiores e são os ursos mais marronzinhos, e tem os ursos pretos, que são menores também. E você poder ver isso no ambiente natural é muito, muito novo, assim. Você não vai poder interagir com, nem tirar selfie, né? Porque a gente fala, mas tem muito turista que vai e desce do carro, que não é aconselhável, né? Por quê? Porque o urso é um animal selvagem, por mais acostumado que ele esteja com gente, ele vai estar ali no ambiente dele comendo, né? E ele corre a 60 quilômetros por hora. Ele dificilmente se assusta com humanos, né? Nesses parques nacionais, principalmente, porque ele já está super acostumado, né? Mas ele vai ficar dentro do carro, a criança vai ficar dentro do carro e vai poder ver tudo isso. Então é uma forma muito nova. A gente aqui, por exemplo, os cedros, né? Às vezes você está andando em Banff, aconteceu comigo agora, eu fui no carnaval para Banff e tinha um cedro andando num parque que a gente estava andando também, assim. Então, de repente, você vê um cedro enorme, assim, comendo uma plantinha de uma árvore, sabe? São coisas muito diferentes para as crianças, principalmente as nossas que vivem às vezes muito presas, né, em apartamentos, etc. Então, para você ver um ambiente tão grande como esse, já é uma atração por si só. Os trens, então, assim, eu diria até que o The Canadian é mais propício para ter uma viagem feliz em família do que o Rock, porque o Rock as crianças ficam sentadas em cadeira, então elas podem ficar meio impacientes. No The Canadian elas amam correr no trem, ficar vendo nas cabines, tem lugarzinho para botar o óculos, lugar para colocar os amenities. A cabine em si já é uma grande bolsa, né? Quem leu a Bolsa Amarela sabe do que eu tô falando, que é uma grande bolsa onde você vai colocando as coisas ali. Então, inclusive o The Canadian, ele não tem Wi-Fi, tá, gente? As pessoas são obrigadas a levar o celular e só ter Wi-Fi quando passar pelas cidades, porque ele quer promover a interação multigeracional. Então, você tem pessoas que viajam com os avós, com os tios, com os pais e com as crianças para isso acontecer, né? Na Prestige, já é diferente na Via, porque a Prestige ela não permite crianças, né? Mas aí as crianças normalmente amam viajar nos leitos, né? Que são essas acomodações aqui com cortininha, porque eles ficam a noite inteira brincando. Então eu já vi inúmeras famílias fazendo isso, né? E falando sobre parques nas cidades, assim, todas as cidades canadenses, elas têm parques de pracinha. Sabe aqueles parques de pracinha que você passa e tem coisa para a criançada brincar? Porque isso é pensado para a população. Se você pensa em Vancouver, tem o táxi aquático, a criançada pode pegar o táxi aquático para ir para Granville Island. E tem também várias atrações que são focadas em criança, como por exemplo o Aquário de Vancouver, que é um aquário para educação ambiental e também para receber animais que estão fora do ambiente natural por estarem doentes ou qualquer coisa assim, estão sendo tratados lá. Então você tem baleia beluga, você tem aquela. Ai, como chama, gente? Esqueci o nome. Daquele bichinho que é um roedor, assim, que fica dando voltas nele mesmo na água. Esqueci o nome. Enfim, tem um monte de coisa para fazer para criançada. Foca. A foca, tem as focas e tem aqueles outros, gente, que são muito fofos. Leão marinho, não. Não, tem É Leão as Maria. ostras. Isso, é um castor. É castor? Foi alguém que falou castor? É isso? Pastor. Tem os castorzinhos, assim, é muito legal. Tem pinguins nos ambientes naturais ali nos ambientes naturais deles ali do aquário. Em Calgary tem um mega zoológico gigante, então assim, coisa com criança não falta para fazer, né? Precisa ter lógico, uma pré pesquisa, né, do que tem. E ainda por cima, além de tudo isso que eu falei, ainda tem nas cidades, por exemplo, em Montreal, você tem uma tenda do Cirque du Soleil que é eterna lá, né? Que todos os primeiros espetáculos do Cirque du Soleil são apresentados lá. Então, assim, no Canadá todo tem essas possibilidades. Você tem mais para falar, Sandra? Porque Tenho eu a pensei em Ponte Capilano. Capilano. A Isso, Ponte Capilano em Vancouver é onde foi rodado o filme do, o Indiana Jones. do Indiana Jones.
é interessantíssimo, é muito divertido. Voltando à situação dos parques, né, tomar bastante cuidado, especialmente se for ursa com os seus filhotes, porque aí elas atacam mesmo. É, Não, de mas ela só costa a ataca oeste, se você praticamente. descer, né? Se você descer Não, do se você carro. descer, É, é. no caso de você descer, mas, por exemplo, só nessa situação, porque dentro do carro não tem como, né? Eles são bem tranquilos. Enfim, Canadá é o novo destino favorito para levar crianças. Temos inúmeras Costa opções, né? Oeste é de contemplação, tem Legal. vários lagos, né? O Canadá ele é formado por mais de 2 milhões de lagos, então, especialmente nessa região de Banff, Jasper, Lake Louise, em cada trilha você entra, cai num lago maravilhoso, espetacular. Então, é bastante interessante, sem contar os museus, né? De história natural, de para quem se interessa, porque às vezes tem famílias que gostam e as crianças acabam indo também. Então, sem contar que se come muito bem, né? A culinária canadense é fantástica, tanto na costa leste quanto na costa oeste. Legal. Sandra, vamos lá com algumas perguntas aqui que acho que são mais voltadas a Air Canada, Claro. tá? Vamos lá. Primeiro aqui, a Maria Beatriz Monteiro, que é da Savitur, está perguntando sobre nome completo. A Air Canada exige o nome completo nas reservas. Como fazer quando o Pax tem muitos sobrenomes? Então, o sistema, ele funciona, ele coloca, acho que até 24 caracteres, né? Então, você pode colocar também o último e o primeiro nome, não tem problema. O que é importante, que o nome esteja exatamente como consta no passaporte. Então, para evitar qualquer desgaste, peça ao seu passageiro a cópia do passaporte para fazer a reserva exatamente como está. Por quê? Às vezes falta uma letra, às vezes falta um nome. A Air Canada ela faz a correção do nome sem nenhum problema. A troca é proibido, troca de nome não existe, mas ela faz a correção do nome com apenas 72 horas a saída do voo. Ou seja, se você comprar um bilhete para viajar em setembro, o passageiro, hoje as pessoas normalmente estão bastante ansiosas, né? Elas vão te ligar todos os dias para corrigir o nome do bilhete dela. Isso não vai acontecer vai acontecer apenas quando chegar a 72 horas a saída do voo. E o mais importante, a Air Canada consegue fazer essa correção de nome apenas no voo, na rota dela. Se existir um trecho com a Latam, a Gol e a Azul, eu não tenho acesso ao sistema deles para fazer essa correção de nome. Isso significa que tem que cancelar o bilhete, emitir um novo bilhete com o nome correto, né? E com certeza vai implicar em diferença tarifária. Então, é um desgaste muito grande, porque normalmente os passageiros não aceitam essa condição, mas funciona desta maneira, né? Então, para evitar essa situação, é pedir realmente a cópia do passaporte antes de fazer a reserva, antes de fazer a emissão, para ter essa garantia. E aí, por exemplo, você pode utilizar o último, o primeiro nome, ou exatamente como está no passaporte, se for um nome muito longo, mas já adiantando que, conforme o GDS, vão caber apenas 24 caracteres. E Perfeito. tá E para tudo quem bem. Legal. E para quem está pedindo os contatos da Sandra e da Sheila, a gente já colocou aí no chat, mas vai depois também no e-mail com a gravação aqui para todo mundo, tá bom, gente? Para tirar até dúvidas mais técnicas que vocês quiserem trazer depois. Mas continuando, Sandrinha aqui, a Luciana Cruz da Velha está perguntando: cliente comprando com a agência operadora, ela pode fazer um upgrade com milhas depois? Isso vai depender do programa de milhas que o passageiro tiver. Então, por exemplo, se ele tem um programa da TAP ou da Lufthansa ou da United, ele tem que ler no contrato que ele tem com essa companhia aérea, ou no caso do Aeroplan, o que é permitido e quantas milhas são necessárias para poder solicitar o upgrade. Então, vai depender muito do programa de milhas que ele tiver, né? Então, tem que consultar o programa de milhas para ver o que é permitido ou não. Exato. Gente, aqui uma dica até já falando com o Brastoa, tá? Sempre cuidado, vocês são intermediários, operadores e agentes, quando a gente está tratando de milhas.
e de vistos também. Isso tecnicamente não é responsabilidade do intermediário de vocês. Então, se o passageiro tiver essa demanda, coloca sempre ele em contato com a companhia aérea para ele resolver isso diretamente, até porque vocês geralmente não são nem comissionados por conta disso, tá? Então, sempre muito cuidado com esse tema, milhas e visto, tá? Fechado parênteses, eu vou seguir até com a Sandra também na questão de vistos aqui, algumas dúvidas que chegaram. O Tony Roger chegou, mandou aqui para gente. Se o passageiro estiver voando para a Grécia, por exemplo, Air Canada, e faz conexão em Toronto sem sair do aeroporto, necessita do ETA também. Aliás, outros mandaram também perguntas a respeito de conexão, como é que funciona, se Sim, precisa do visto, etc. o ETA, na verdade, ele serve tanto para conexão no Canadá como para você viajar para dentro do Canadá. Então, ele pode viajar, que nós chamamos de 60 Freedom, né? Qualquer destino além Canadá, ele é válido sem nenhum problema. Perfeito. Nesse ponto também não sei se você consegue ajudar, será, mas a Maria Beatriz está perguntando aqui, Pax, passageiro com visto válido no passaporte antigo e passaporte novo emitido, pode usar o ETA? Desculpa, eu não ouvi bem. Vamos O lá. passageiro tem qual visto antigo? O passageiro emitiu primeiro um ETA, mas usando um passaporte antigo que ele tinha. Aí ele trocou de passaporte. Ele pode continuar usando aquele ETA antigo, ou ele tem que tirar um novo porque ele tem um passaporte novo. Não, ele vai utilizar, respeitar a validade do ETA. Se o ETA tem validade de 5 anos aí depende de como vai sair o ETA. Se o ETA sair com a validade do passaporte que já perdeu, aí ele precisa tirar um novo. Mas do contrário, não. Então, aí sim ele teria que tirar um novo ETA, porque se o passaporte venceu e o ETA está com a validade do passaporte, ele precisaria aplicar para um novo ETA. Na Perfeito. verdade, o ETA ele vai ser válido até o final da validade do passaporte. Do Então, passaporte. uma vez que ele perca que o passaporte dele tenha vencido, vai vencer o ETA também, ele precisa fazer outro. Exato. Exato. Gente, a regra, isso vale não só para o ETA, tá? Recentemente a gente teve até um treinamento aqui sobre vistos, e a regra máxima é o visto eletrônico, ele sempre tem que estar atrelado a um passaporte válido. Isso é regra para todas as novas plataformas de autorização de entrada, tanto como no Canadá, mas também como na Europa, tá? Passaporte válido acima de tudo, tá? Vamos a outra pergunta. Posso Oi, acrescentar fala, só Sandra. mais uma informação? No caso do passageiro que for aos Estados Unidos via Canadá, ele precisa do ETA para fazer a conexão no Canadá, mas tem que ter o visto americano válido, ok? Apesar dos dois países estarem na América do Norte, ele vai precisar dos dois vistos, o ETA e o visto americano. Beleza. Não sei se essa daqui. Aqui a gente vai entrar já numa área de cruzeiros, tá, gente? Mas enfim, o Jaque Marques mandou aqui que o visto entrando em Vancouver via aérea, embarcando em cruzeiro em Vancouver e voltando, eu acho que é via Vancouver também, por Anchorage. Pode ser somente o ETA é o visto principal, mesmo quando a pessoa está Não. embarcando em cruzeiro, não? Não, porque tem uma lei de águas internacionais que para cruzeiros você precisa ter o visto de validade de 10 anos. Então, você tem que solicitar realmente via consulado ou via o departamento específico para poder tirar esse visto de 10 anos, mesmo que ele inicie e retorne de Vancouver. Perfeito, perfeito. Gente, a gente está caminhando aqui para o final, mas uma pergunta chegou aqui, é bem interessante, que na verdade ia trazer ela no outro webinar, mas eu acho que esse pode ser mais interessante. Só antes de fechar, mais uma dica que é super importante, que a gente está falando de ETA também, acho que a Sandra comentou sobre visto físico, sobre levar o visto impresso. E muita gente leva no Isso. celular, etc. Gente, bateria de celular acaba. E às vezes a gente não consegue carregar. Então, tudo que puder, leva uma pastinha com o documento físico. É uma dica que a gente sempre dá por aqui. Cadê? A pergunta que ia trazer, que eu acho que é super importante, que alguém trouxe aqui no chat, mas eu vou complementar. Cadê? Deixa eu só localizar aqui para citar a pessoa, mas é sobre dinheiro, gente. Pagamentos locais, hoje no Canadá, a gente entende que é tranquilo usar os cartões pré-pagos, aí Nomad, Wise, etc. Eu citando marcas aqui, fazendo propaganda de graça. Mas a pessoa precisa se preocupar em levar a moeda local. A gente tem que lembrar também que as moedas físicas, né, o dólar e as moedinhas em nota, são diferentes dos usados nos Estados Unidos, né? Então, é bastante simples, assim, não sei se você teve outra experiência, Sandra.
Mas Hum. eu acho assim, o Nômade, o Wise, todos esses cartões são bem tranquilos. O que eu acho importante comentar é que, por exemplo, todo serviço no Canadá, e isso é praticamente implícito e obrigatório, você tem que dar uma gorjeta, por exemplo, ou para o motorista da van, e assim, num circuito, por exemplo, que você vai utilizar um transporte, né? Você, para o motorista, por exemplo, não tem como passar cartão. Então, você pode trocar o dólar americano lá, né, no banco, em casa de câmbio. Você pode levar o dólar canadense aqui, que eu acho até um pouco mais fácil, não sei, mas assim, é importante ter algum dinheiro em dólar canadense para essas eventuais situações, né? Porque a menos que você queira dar, não sei, 20 dólares americanos para o motorista, né? E no caso de restaurantes, não, porque aí você já passa o cartão, ali vai estar as taxas, né, tanto da província como do estado, mais a tip, mais a gorjeta. Mas em outras situações que você tenha algum outro serviço, que você tenha que pagar em dinheiro, é importante que você já tenha o dólar canadense. A Concorda, Ludmila, Sheila? até Sim. antes da Sheila responder, Sheila já emenda respondendo aqui também, que a Ludmila está perguntando sobre se é fácil converter dólar americano para o canadense lá no Canadá. É fácil, existem casas de câmbio em shoppings, etc., que fazem isso, e é melhor lá usar as casas de câmbio do que os bancos, né? Os bancos eles costumam pagar menos, então as pessoas usam as casas de câmbio. Não é fácil converter diretamente nas lojas, algumas convertem, outras não. Então eu diria que o ideal é realmente tentar fazer a conversão nas casas de câmbio, quando for necessário. E tem até algumas lojas que aceitam o pagamento em dólar americano, mas ele vai te devolver o troco em dólar canadense, né? E aí Perfeito. usando a taxa que eles acham da loja. Perfeito. Meninas e pessoal, a gente bateu 1 hora e meia aqui. Eu acho que outras dúvidas depois a gente pode trocar por e-mail, ou a gente vai comentamos, a gente vai mandar para todo mundo aí os contatos da Sandra e da Ah, Sheila. Acho que palavras finais, né, Sandra e Sheila, agradecer posso e só comentar um pouquinho mais. acrescentar mais uma Claro, informação que eu acho super claro. importante? Hoje a Arcana trabalha, hoje não, já há bastante tempo, com famílias tarifárias. Então nós temos lá a Basic, a Standard, a Latitude e a Flex. A tarifa Basic, ela é a mais barata, porém ela é a mais restritiva. Então ela não permite reembolso, não permite remarcação, não permite a bagagem gratuitamente, não permite nada. Ou seja, o passageiro ele tem que comprar, se ele comprar esse bilhete, ele tem que viajar exatamente naquela data. Qualquer mudança, ele perde o bilhete. A diferença, muitas vezes, de uma Basic para uma Standard é um valor de 80 a 100 dólares, que é o valor que o passageiro pagaria, 75 dólares, na primeira mala. Então, é muito importante deixar o passageiro com essa informação e vender a partir da classe Standard, que não permite reembolso, mas caso ele tenha um imprevisto, permite a remarcação do bilhete, aí com a multa da regra da tarifa e diferença tarifária se houver. Mas não se corre o risco de perder o bilhete se ele emitir uma basic. É isso. Bom, pessoal, eu queria Perfeito. agradecer e queria fazer o convite a vocês, se vocês tiverem dúvidas também, quiserem dar aquela lembrada na hora de falar com o passageiro, eu estou mostrando na tela para vocês aí o especial do Extraordinário Canadá dentro do G1. A gente tem hoje 9 ou 7 matérias publicadas, a gente vai ter 10 até daqui a uma semana. E vamos ter mais de 30 matérias, todas falando sobre Canadá, falando um pouco do que a gente fala nesses treinamentos. Então é interessante para vocês consultarem também como uma fonte de consulta mesmo, para aprender. Ah, poxa, aqui fala um pouquinho sobre a neve, ali fala um pouquinho sobre trens, tem a aurora boreal. Então é um lugar onde a gente condensou informações que estão disponíveis para que vocês também possam consultar a qualquer momento, tá? E é isso, eu queria agradecer muito É, também a presença de todos e a Abrastoa por nos dar essa oportunidade de falar aqui. De repente a gente marca um outro encontro, né, André, para a gente falar sobre outras possibilidades aí, sobre perguntas eventuais que venham a surgir na hora que o pessoal tiver falando, né, com outras pessoas, enfim. É isso.
Podemos ver uma possibilidade, sim. Vai ter um outro treinamento em breve aí com o pessoal da BAV, tá? Fiquem atentos, o conteúdo talvez seja algumas coisinhas diferentes. Acho que depois a Sheila manda um convite aí para todo mundo. Mas é isso. Minha câmera deu ruim aqui, gente. Vocês não estão me vendo, mas deixa eu agradecer a presença de todos. Lembrando que hoje à tarde a gente já manda para todo mundo aí a gravação dessa apresentação e o conteúdo que foi apresentado. Brigadão, obrigado, Sheila. Eu Obrigado, queria Sam. agradecer também a você, a Brastoa, e a todos os convidados, né, pela oportunidade dessa capacitação. Me coloco à disposição também, caso tenham alguma dúvida, ou no momento da venda. Enfim, porque as dúvidas elas vão aparecendo quando vocês começam a trabalhar, né? O passageiro pode fazer alguma pergunta diferente. Fiquem à vontade, por favor. E muito obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês na nossa capacitação. Boas vendas e E contem bons negócios para conosco. todos, né, gente? Bons Obrigado. negócios, com E certeza. chamem essas duas. Elas Um abraço, ajudam, elas são pessoal. Tchau, responsáveis, elas tchau. Um abraço a colaboram. todos. Boas vendas, gente. Bom dia, até a Tchau. Muito próxima. Muito obrigada, obrigado. gente. Bom dia, foi maravilhoso. Ai, que coisa boa. Obrigada, Obrigada a Helenilson. vocês. Saudade de Tchau, você. querida. Saudades. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.